Beleza, iniciando a gravação. Então, só confirmando aqui, né, algumas informações. A nossa aula será segunda e quarta, das 14 às 15 horas, certo? Então, vocês muita gente já assistiu a aula no ano passado, já sabe, né? A gente vai fazer 1 hora de aula, porque mais do que isso é muito cansativo, ok? A outra parte da aula é vocês fazendo as tarefas de casa e depois me enviando, ok? Para não ficar muito cansativo, a gente trabalha só com 1 hora. Como é que funciona agora a parte das tarefas? Que no ano passado, as tarefas elas tinham um prazo bem maior para ser entregues. Agora elas vão ser um pouco mais reduzidas. As tarefas que eu passar na segunda-feira, você pode entregar na outra segunda-feira, até a outra segunda-feira. E as que eu vou passar na quarta, você pode entregar até a próxima quarta-feira. Então, a tarefa que eu vou passar hoje, você pode me entregar até quarta-feira que vem, né? Não tem problema. O ideal era que vocês, terminando a aula, fizessem já, mandassem para mim, que aí vocês já garantem a pontuação de vocês, né? Que eu já anoto, já guardo a atividade. No final da aula, né, então, a gente vai ter aqui o nosso exercício. Se tiver ajuda aqui do lado direito, já tem aqui o exercício, né? Fazer. Vocês irão fazer. Vai ter uma nota de atividades, uma nota de prova e uma nota de simulado. A nota de atividades é as tarefas. Se você entregar todas as tarefas na data correta, é 10 na nota de atividades, certo? Se você atrasar a entrega, não entregar na data certa, um dia depois ou um mês depois, você vai ganhar só metade. Certo? Você não vai ganhar a nota toda, certo? Mas ainda assim vai ganhar. Então é importante entregar mesmo atrasado. Se você entregar todas atrasadas, você vai ficar com nota 5, não é bom. Tá? Então, se for entregar atrasado, entrega só algumas. Assistir a aula online dá ponto extra, né? Como aconteceu ano passado. Então é bom para você garantir que se deixar de entregar uma tarefa, se errar alguma questão nas provas, ou no simulado, você vai conseguir ficar com 10 mesmo assim. Né? É bom assistir as aulas online. O meu WhatsApp, né, é o mesmo do ano passado. Então, é o WhatsApp que vocês vão usar para me entregar as atividades. Então, só anotar aqui uma das pessoas que entraram agora. Salve, professor. E aí, tudo bom, Roberto? Tudo. Só anotar aqui para não esquecer da presença deles. Então, vocês têm a tarefa que eu vou passar hoje, tem até quarta-feira para entregar, ganhando a nota toda, ou, se entregar atrasado, ganhando metade da nota. Lembrando que está gravando, então vai ficar no YouTube a aula, vocês vão poder assistir depois, se quiser, ou, né, se por acaso não puder assistir a aula online, vocês podem assistir no YouTube depois e me mandar a tarefa. Assim não tem perigo de vocês perderem pontuação, né? A aula online, ela não é obrigatória, mas ela dá ponto extra. Então, é bom, né, você assistir. Ok? Alguma pergunta, algo que vocês queiram saber? Não? Então, vamos começar a matéria de hoje. Vamos lá. Primeira matéria, números. Primeira pergunta que eu faço. O que é um número? Alguém consegue responder o que é um número? Um algarismo? Algarismo é o desenho que eu utilizo para representar o número. A gente chama de algarismo. Mas o número em si, a ideia do número, qual seria? Quantidade? Quantidade. É uma das definições mais comuns, quantidade. Tudo que pode ser quantificado pode ser representado em números. Então, o número ele é usado para medir e quantificar, certo? E aí a gente usa algarismos para representar ele no papel, na calculadora, nos outros locais, né?
Mas o número em si é a ideia da quantidade. Agora, a maioria das pessoas tem uma ideia de número limitada, certo? Muita gente, quando eu digo, pensa no número, pensa nesse número aqui. 3, por exemplo. É um número, né? Número 3. Agora, eu queria que alguém me desse um número que fosse maior do que 3 e menor do que 4. 3,2. 3,2. 3,2 é um número. Né? É um número que é maior do que 3 e menor do que 4. Aqui no meio, eu tenho 3,2. Agora, um número que seja maior do que 3 e menor do que 3,2. 3,01. 3,01. Então, eu consigo colocar em ordem. 3,2 e 4. Não importa qual o começo e o final. Eu sempre consigo colocar um número no meio. Por quê? Porque os números, eles não são a ideia que nós tínhamos antigamente, que elas serviam para fazer contas inteiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, aqui no meio tem infinitos números. Só que esses números têm outras representações. Existe uma civilização na África, não, eu acho que é África, não tenho certeza se é África. Ou é África ou é a Austrália, não tenho certeza qual é o local. É uma civilização primitiva que eles só têm 2 números. O 1 e o 2. Eles não têm mais números do que isso. Entre o 1 e o 2, não tem nada. Eles não entendem o conceito de número quebrado. Para eles só existe 1, 2. Eles entendem o nada. Eles entendem, mas eles não conseguem compreender o nada como sendo número. E eles não conseguem entender a partir do 3. Eles não entendem. Vocês conseguem imaginar como é que funciona isso? Não. Difícil, né? Para a nossa sociedade é difícil. Mas se você chegar para eles e colocar assim, se vocês chegarem para eles e fizerem um teste, se vocês colocarem 5 bolinhas na frente de uma pessoa dessa civilização e colocar 6 bolinhas na sua frente e perguntar, quem tem mais? Eles vão dizer, você tem mais. Aí ele vai perguntar, quanto você tem mais? O que é que vocês acham que ele responde? 2? Eles dizem, você tem mais. Vale, meu Deus. Eles não têm essa ideia. Eles não sabem quantificar. Eles não se preocupam em quantificar. Eu tenho menos, você tem mais. Então, para eles, quando a gente vai traduzir a língua deles, a gente diz que eles falam assim, ó, eu tenho 1, você tem 2. Ele tem 1. Qualquer coisa acima de 3 é muito. É uma civilização estranha? É. Vocês sabem por que que eles fazem isso? Não. Por que que eles não entendem os números? Não. Porque eles não têm a ideia de posse. Como assim? Eles não chegam para a pessoa e dizem, eu tenho 3 carros. Eles não têm carro. Eu tenho 17 laranjas na minha casa. Eles não têm 17 laranjas. Quando eles querem uma laranja, eles vão lá na árvore e pegam uma laranja. A laranja não é minha, não é sua, não é dele. A laranja é de quem pega a laranja. Então, as coisas que eles têm de posse é no máximo 2, né? Por exemplo, você chega lá, essa casa aqui é de quem? É minha, eu tenho uma casa. Eles nunca vão ter 2 casas, eles só têm uma casa. Então, eles não precisam contar até 3. Entendeu?
Porque não tem 3. Nada tem 3 nessa cidade. Mas ali, 3 laranjas. Não, é uma laranja comigo. Mais uma laranja comigo. Mais uma laranja comigo. Não tem 3. Eu não como 3 laranjas ao mesmo tempo, só como uma. É estranho? Para nós porque a gente não tem essa ideia. Se a sua mãe começar a dar presente de Natal, no presente de Natal, sei lá, vou falar aqui de meninas, né? Aquelas bonequinhas pequenininhas, ela compra uma coleção de 5 bonequinhas. Né? Aí ela dá 2 para uma irmã e 3 para outra. A que recebeu 2 vai ficar possessa, porque ela tem a ideia de que ela tem menos, e ela vai ficar com tanta raiva que ela vai saber fazer a conta de quanto ela tem a menos só para jogar na cara da mãe e da irmã. Esse conceito de posse já faz uma diferença muito grande na quantidade de números que você vai ter. Aí, a partir de uma certa idade, a menina vai querer juntar as bonequinhas dela. Ela vai querer mostrar para a amiga que ela é melhor do que a amiga, porque ela tem 89 bonequinhas. E a amiga só tem 75. Então, ela precisa contar para saber que ela tem mais do que a amiga. E aí, ela começa a representar números maiores. E aí começa a representar. Quando você vai começar a falar coisas com tamanho, por exemplo, eu sou mais alto que você. Você quer se exibir para o seu amigo que você é mais alto, você tem que saber medir a altura. Aí você começa a aprender número quebrado só para dizer que você é maior. Eu tenho 1,62 m, meu irmão tem 1,61 m, ganhei. Os dois têm 1 metro, os dois têm 0,60. A diferença está no centésimo. Então, ela vai entender o número quebrado para dizer que um é maior do que o outro. Entendeu? Então, isso é o que faz a nossa sociedade ter essa noção de número tão grande. Mas isso não é exclusividade. Aliás, isso não é tão antigo. Né? Comparado com a Terra, não é tanto, nem com a história da humanidade. Essa ideia de números quebrados e representações quebradas, elas têm aí uns 2.000 anos, certo? Da maneira que a gente vê hoje. Antigamente era só um ou outro número que era quebrado, uma ou outra expressão quebrada, não era tão comum, certo? Tinha números quebrados, era uma quantidade grande, mas esse conceito tão amplo de infinitude que a gente tem hoje em dia é uma coisa que pode ser considerada moderna, certo? E aí, à medida que foi aparecendo tanto número na nossa vida, a gente precisou agrupar esses números em conjuntos, né? Para ficar mais fácil de entender. Então, a gente vai, na aula de hoje, estudar esses conjuntos, certo? Começando, conjuntos dos números naturais. Os números naturais têm esse nome porque eles são os números que a gente acha que vem primeiro. Né? Quais são os números naturais? Quem consegue falar? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Normalmente são os números que a gente usa para fazer contagem simples, né? Até 9. Eles são infinitos. Né? Os algarismos é que são finitos, né? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, os números naturais, 385 é um número natural. Só que é um número natural que usa 3 algarismos, né? A parte do algarismos eu não vou entrar, porque vocês não vão precisar dela. Lá no sexto ano a gente via bastante, né, sobre algarismos. O poder dessa maneira de escrever números que a gente tem hoje em relação ao que tinha no passado. Né? Era muito mais difícil escrever números nas civilizações do passado. Hoje em dia é bem simples. Né? 385, 385. Perfeito. Acabou. Então, esses são os números naturais. Eles são os que as crianças aprendem primeiro. Né? Quando você pensa em ensinar número para uma criança de 4 anos, o primeiro número que você vai explicar são esses. 1, 2, 3. Você pede para uma criança de 4 anos contar, ela vai contar 1, 2, 3, 4, 9, 20, 16, 75, 80, 1, 28, 40. Meu irmão. Começa normal e depois começa a embaralhar tudo. Por quê? Eles sabem os números naturais, mas eles ainda não aprenderam a ordem. Né? A ordem a gente vai aprendendo depois. Então,
por ser os primeiros números, são chamados de naturais. Certo? Os números naturais. Depois dos números naturais, vem uma questão, uma pergunta. O zero é natural? Acho que não. Muita gente questionou isso. Na minha época de escola, ainda tinha uma dúvida entre ser natural ou não ser natural. Era bem complicado. A gente ainda tinha que decidir antes de fazer qualquer coisa. A gente vai considerar natural ou não natural, né? Hoje em dia, já é um consenso da maioria das pessoas, né? Talvez quem não é muito velho, que o zero é natural. Certo? Natural. Então, o conceito de eu não tenho nada é natural. Muita gente aprende muito cedo que não tem nada. Então, já sabe que o zero é naturalmente, né? Mas não era comum, não, viu? Muitas civilizações não consideravam o zero como um número, né? Era apenas uma ideia. O zero significa nada. Só a ideia do nada. Mas não era um número. Hoje em dia, a gente já usa o zero como um número, né? O nosso sistema é o sistema indo-arábico. Por quê? Porque ele tem duas civilizações. A gente pegou os algarismos de duas civilizações. Uma delas só usava esses. A outra usava o zero. Então, até os nossos algarismos veio de civilizações que não gostavam de usar o zero, não. A gente precisou unir duas civilizações para poder ter os números do jeito que a gente tem hoje. Então, demorou um pouco para o zero ser aceito. Os próximos números foram menos aceitos ainda. São os números inteiros. Esse demorou muito para o povo aceitar. Né? Tem muita controvérsia com números inteiros. Quem são os números inteiros? Quem consegue falar? São os números com vírgulas. Né? O número 2 é inteiro? É 2, 4? É. 2, 2, 4. 2, 4, 6, é? 4, Pares. 7, sim. 2, 7. 1435,38. Faz tanto tempo por que eu quê? estudei isso aí que eu nem lembro mais. Esse número aqui é? Não. Não, não é. Não é. Agora, esse aqui? É. Certo? Qual é a diferença do número inteiro para o número não inteiro? Se tiver alguma coisa depois da vírgula, não é inteiro. Certo? Ele é quebrado. Beleza? Então, todo número inteiro, ele possui... ele não possui casa decimal. Certo? Eu podia escrever isso aqui só 1435, né? Não precisava botar esse vírgula 00. Ok? Então, essa é a definição de números inteiros. Aí vem a pergunta. Tem algum número natural que não é inteiro? Sim, não sei. Não. Não, né? Os números naturais não têm, eles não usam vírgula, nenhum deles. Então, os números naturais, eles são inteiros. Quem consegue me dizer um número inteiro que não é natural? Mil quatrocentos e 1435. 1435, ele é natural. O número Eu 2? quero um que não seja. O número 2 é natural. É? Ah, tá. Eu quero um que não seja natural, mas seja O inteiro. número 1? O número 1 é natural. Zero. Algum que tenha Professor, mas vírgula. o senhor disse que 0,1. quase todos os números são naturais? Como é que...
todos os números naturais são inteiros. Mas existe número que não é natural e é inteiro também. Que número é esse que não é natural? O 10 é 10. natural. 11. Zero. Era natural. Não, zero é natural. 303.000. É algum número que tem a vírgula. O número que tem vírgula não é inteiro. Não pode ter vírgula, porque se tiver, não é inteiro. Tem que ser inteiro. Número negativo. 4.000. Olha aí. Menos 3. Aí, menos 3. Eu falei no chat. Primeiro... Ai, foi mal. Desculpa. Eu vi pelo César, ele colocou o número negativo. Eu lembrei. Perfeito, César. Então, a Giovana ganhou o crédito, mas eu estou passando para você também. Também. Né? Vai para os dois. Então, número negativo também é natural? Não, número negativo é inteiro. Não. Ah, tá. Certo? Mas ele não é natural. Por que ele não é natural? Porque ninguém pensa no menos 3. Vocês demoraram aí meia hora para lembrar do menos 3. Menos 5. Falei ia ser 4.000. Pois é. O pessoal lembra primeiro dos naturais. Né? O natural, ele é inteiro. Né? O 2, o 4, o 7. Agora, os números negativos, eles não são naturais, mas eles são inteiros. Uma coisa interessante é que o símbolo dos inteiros é o Z. Não é o I. Certo? Por quê? Eu não sei. Eu não conheço ninguém que saiba. Certo? Mas o símbolo que a gente usa para os números inteiros é o Z. Tem uma piada do Marco Castro que diz que antigamente os números inteiros eram chamados de zinteiros. Zinteiros. É inteiros, não é Querido. inteiros, é inteiros. Aí por isso que é Os Z. inteiros Mas agora. mas é uma piada, certo? É inteiro Ó, mesmo. os números inteiros. Ô, professor. O natural essa não. O piada. natural é N mesmo, né? Naturais. Então tá certo. Isso aqui é fácil de lembrar. Agora, os inteiros é Z. Então, pronto. Números inteiros, todos os números naturais são inteiros e todos os números naturais negativos. Todos os números negativos sem vírgula. Não pode ter vírgula, não pode ter número depois da vírgula, certo? E se tiver número depois da vírgula, ele vai se chamar de quê? De racionais, certo? Que é o número, que a letra dos racionais agora é o Q. Okay? Por que o Q? O Q tem uma explicação. O Q vem de quociente, certo? Todo número que dá para fazer um quociente é chamado de racional, certo? Então, o 2 é racional? Dá para escrever o 2 como sendo uma divisão? Dá um, não? Ou errei? Me dá uma divisão que dá 2. Ah, uma divisão que dá 2? Eita, agora. 6 dividido por 3 dá 2? Não, 4 dividido. 4 dividido Por 2. por 2 dá. Dá 2, né? Dá 2, não dá 2? Dá. Então, o 2 eu consigo escrever como sendo uma divisão. Ó. E tem várias divisões. Se eu botar assim, ó, 1.300 dividido por 650. Dá 2. Então, todo número que dá para escrever como sendo uma divisão, certo? De 2 naturais, de 2 inteiros. Todo número que dá para descrever como sendo a divisão de 2 inteiros é chamado de racional. Então, aqui é 5. O 4. 8. 8. É? 8 dividido por 2, né? É. O 8. 4 também é. O menos 3 é. Eita. 6? Como é, professor? O O menos 6? 3 é racional? O 6? O menos 6? Ou... Não. Não, né? Ó, não, primeiro vamos responder a pergunta. O menos 3, ele é racional ou não? Não. Não. Por que não? Porque ele é negativo? A regra é conseguir dividir, né? Conseguir criar uma divisão com números inteiros. Porque não dá pra Porque ele não dá pra dividir, professor. Com certeza? Se eu fizer menos Não, por 12, seis. É só dividido número por primo. 4.
Menos 12. Dá 6, mas. Quanto é que dá menos 12 dividido por 4? 6. Menos 12. Menos com mais, menos. É. 12 dividido por 4. 4. 4. Eita, Eita, minha filha, quase que estamos 3. resolvidos aqui. é 3. Não deu menos É. 3? Deu. Deu. Então dá para dividir, é sim. Então, eu tenho que, se eu consigo criar uma divisão, uma fração que dá o número que eu quero, então ele é um número racional, certo? Todo número natural dá para escrever uma divisão? É a resposta de uma divisão? É, né? Por exemplo, como é que eu faço uma conta de dividir, que é a resposta 385? Eu pego 385 dividido por 1. Quanto é que dá 385 dividido por 1? O mesmo número. O mesmo número. Então dá para dividir. Então, se dá para dividir, todos os naturais são. Todos os naturais. Sim. Certo? E os inteiros? Bom, se os naturais dão certo, eu vou olhar agora os números negativos, né? Dá para fazer uma divisão que dá número negativo? Dá, né? Ó, acabei de fazer, né? Aqui, ó. Então, os números inteiros, todos os inteiros. Sim. Né? Então, todos os naturais são racionais e todos os inteiros também. Agora, eu vou botar um número aqui, que não é nem inteiro nem natural. O número 3,5. Ele é racional? Sim ou não? Sim, não. Número Eita. natural? Quer saber se ele é racional. É, Tem, não. tem alguma Não, conta porque de ele não é dividir? inteiro. Eu li 3,50. Ele é. Tem alguma conta de dividir que dá 3,5? Acho Deve que tem. Cara, acho que tem. Vocês conseguem pensar em um aí? Ô, mas isso é um lugar demorado, é 1000 anos. Vai seguir, peraí. Se fizer qual é aquela conta louca, professor? 7 Raiz vezes... quadrada Ah, dá não é. certo. 7 dividido por? Calma. Não, 7 Dois? não. É Por três? 6. 6... Não, 7 dividido por 2,5. Por 2. Ai, seu nome Por 7, 2. 7 dividido por 2, né? Isso, 7 Que dá 7 dividido 6. por tá. 2. Dá 3, 6. Sobra 1. Quebra, põe a vírgula. 5. 5 vezes 2. Aham. Viu? Deu certo. Viu? Então aqui é Tá. sim. Todo número com vírgula é racional? É. Não. Não. Tem dois números que são racionais. Com Não. vírgula, certo? Vou dar logo a resposta. Todo número 3, todo número com casas decimais que tem fim. Como assim? Enfim, né? Todo número que tem casas decimais e que tem fim é sim. Quais são os exemplos de números decimais que têm fim? 3,1, 2, 7, 4, 8. Que no caso não tem sobra. Que no caso não tem nada. É? Se acabou aqui, ó, finalizou, não finalizou? Acabou no 5. Se ele tiver fim,
é racional. Perfeito? Aham. Então, todo número inteiro natural dá certo. Todo número inteiro dá certo. E todo número quebrado que tem fim, certo? Também dá certo. E se o número não tiver fim? É irracional, no caso? Existem dois tipos de número que não tem fim. Certo? Ó, existe um número que não tem fim, vou botar um exemplo aqui, que repete sempre a mesma coisa. Uhum. Não tem fim. Aí ele bota 3 pontinhos para dizer que não tem fim. Como é o nome desse número? Eu sei, mas eu não lembro agora, mas... Infinito? Não. Não. Oxi. Começa com D. B. Vem o I. Hã? Diz algum tipo. Dicímetro. Dízimo. Oxi. É o dízimo. Dízimo. É mesmo. Dízimo da igreja. Qual é a outra letra, professor? Diz-me. Dízimo. 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 Bota outra letra. Dizimais. Outra letra. Maçã. Dizimar. Dízima periódica. Pronto. Meu Deus. Aí. Periódica. Isso. A dízima periódica é aquela que fica se repetindo. Certo? Me lembrar de uma. Professor, essa dízima, ela é racional ou não é? Dá para escrever como sendo uma divisão? Não. Acho que dá, sei lá. Acho que daqui, Raí. Dá? Sabe qual é essa aqui? Ó? Eu vou explicar. Essa conta aqui, essa primeira dízima, essa primeira dízima aqui, ó, 2,1666666, ela é a divisão... Dá, professor. Ela é a divisão 100. Eu sei, eu já estudei sobre isso. Só confirmar. Perfeito. 195 dividido por 90. Aí. Essa divisão aqui vai dar exatamente 2,166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 . Vamos ver aqui, só posso ter errado, né? Não. Impossível. Dá 2, né? 2 vezes 90, 180. Dá 5, 0. Certo? Eita, que 2 feio. Desculpa, gente. 2. Sobrou, não sobrou? Quebra, põe a vírgula. Agora é 1. 1 vezes 90, 90. 0. 15 menos 9 dá 6. Sobrou 60. Quebra de novo. Já botei a vírgula, não precisa botar. O número que vezes 90 chega no 600 é o 6. 6 vezes 90 dá 540. Dá 0. Pega o emprestado, fica 5, dá 10. 10 menos 4, 6. 5 menos 5, 0. Quebra de novo. 6. 540. Pega emprestado. Dá 0, 6, 0. Quebra. Põe 6 de novo. 540. Na Raí longe agora. Quebra. Oh, meu Deus. Entendeu, né? Aham, Não Raí tá dando- infinito. Não tá dando É certo? infinito, no caso. Com o mesmo número. Então, toda dízima periódica dá para escrever como sendo divisão. Certo? Uhum. Então dá também. Cansa. Dízima periódica. Dízima periódica é infinito, é infinita a representação, mas dá para ser racional. Eu que não faço a conta dessa pra quebrar minha cabeça. Então, quais são os números que não são racionais?
são todo número quebrado que não tem fim e não é periódico, certo? Uhum. Então, eles são chamados de irracionais. E tem Esse de dois aqui. algarismos também, né, professor? Três algarismos. E tem de 3 sempre. Bom, se for periódico, mesmo que sejam 3 ou 4, é racional. Os irracionais são os que não têm repetição. Por exemplo, 3,1, 2,7, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 4, 1, 3, 9, 2, 0, 1, 2, 5, 3, 3, 2, 4, 9. E por aí vai. Eu não sei qual é a repetição. Eu não sei qual é o próximo que vem. Porque não tem uma lógica. Está tudo misturado aí, tudo bagunçado. O 1 se repetiu não sei quantas vezes, depois parou de vir, depois veio de novo. Esses números, eles são irracionais. Quem consegue falar um número irracional famoso? O número pi. O pi. É 1, né? O pi, não sei. O pi é o É mais famoso. 3,14. Ele é 3,1415,9. Caraca, sabia E não. blá, 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 blá. Até hoje já se sabe aproximadamente 100 bilhões de casas. Né? Já sabe-se um monte. Teve até um menino que conseguiu calcular 1 milhão de casas do pi na mão, né? Na marra. Foi fazendo a conta até achar. É infinito, não tem fim. Você não consegue achar o último valor. E também não tem uma regra, você tem que fazer contas. Sai fazendo conta até achar. Outro número também é o raiz de 2. Qual é a resposta da raiz quadrada de 2? Caraca. 1,5. Nem eu sei. Se você colocar na calculadora, Seria. raiz quadrada de 2. Na minha calculadora, deu 1,41423. Tá vendo que não tem lógica? Vocês conseguem ver? Uhum. Não, não tem. Aqui na minha calculadora, vai aparecer no vídeo do YouTube, mas acho que no celular não vai aparecer não. Deu 1,414213562. Tá vendo que não tem lógica, né? Não dá para saber o próximo número. Se a minha calculadora tivesse mais dígitos, daria. Né? Quanto maior for a sua calculadora, mais números vai aparecer na raiz de 2. Ela não tem fim. Então, os números irracionais são esses. São os números quebrados, que não tem fim e não tem período, que é a dízima periódica. Certo? Deu para entender até agora? Aham. Sim. Então, vamos para o exercício. Vocês estão vendo aqui esse monte de círculo? Sim. Então, nós temos aqui naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tá aqui. Irracionais. Certo? E aí eu tenho esse número aqui chamado real. É um R. São os reais. O que são os números reais? Os números reais são todos os números usados para medir. Ou seja, todos os naturais, todos os inteiros, todos os racionais e todos os irracionais. Todos eles juntos são os reais. Então, sempre que o professor de matemática falar número real, ele está dizendo que pode ser qualquer coisa, certo? Qualquer coisa que vocês conhecem. Existe número que não é real? Eu acho que sim. Deve existir, se você tá falando. Né? Existe sim, certo?
a gente tem um conjunto de números irracionais, de números não reais, certo? Esses números são chamados de números complexos. Por quê? Alguém sabe dizer por que o nome é complexo? Não. Quando é número diferente, O nome, a gente chama de números complexos porque eles são é difícil de entender. de entender. Exatamente. Eles são difíceis de fazer conta? Mais ou menos, não é tão difícil não. Mas eles são difíceis de entender. Por quê? Porque eles têm uma coisa chamada de número imaginário. É um número que não dá para usar para medir. Eu não tenho nada no nosso mundo real que dê para medir com ele, certo? O número imaginário, ele é imaginário, ele só existe na nossa cabeça, certo? Então, para que serve um número que só existe na nossa cabeça? Os números complexos, eles servem de ponte, certo? Os números complexos, que a gente usa a letra C, eles servem para a gente pegar coisas do mundo real, passar por eles e chegar em outra coisa do mundo real, certo? Eu não tenho como explicar isso para vocês, porque, como eu falei, é complexo. Mas, por exemplo, se algum de vocês quiser fazer engenharia ou física na faculdade, biologia também, né? Vocês vão ver que muita coisa do mundo real, na hora que você vai fazer a conta, vai dar um número complexo. E aí você vai pegar esse número complexo, fazer outra conta e obter um número real. E aí você consegue saber e medir coisas no mundo real, passando pela conta do número complexo. Então, o número complexo ele é como se fosse uma ponte, que liga coisas do mundo real a outras coisas do mundo real, certo? Vocês estão vendo que é muito abstrato, né? É muito complexo, você entender. Mas na prática funciona. Quando é que vocês vão estudar os números complexos? No terceiro ano do ensino médio. Certo? Então, até o terceiro ano do ensino médio, todos os números que vocês vão usar vai ser os números reais. Ok? Deu para entender? Ok. Aham. Bom, a primeira matéria que a gente vai utilizar, que tem matemática de verdade, é a equação de segundo grau. A equação de segundo grau tem dois tipos de resposta. Resposta real, certo? E a resposta imaginária, beleza? Nós não vamos usar resposta imaginária. Vocês só vão usar a resposta imaginária da matéria do nono ano quando você chegar no terceiro ano do ensino médio, viu? Até lá, a gente só vai estudar os números reais, ok? Então, esse ano, a gente até poderia estudar os números imaginários, mas vai ficar muito complexo. Por isso, a gente vai para os números reais, somente números reais, ok? Ô, professor, ia ser tão adiantado eu ia ficar. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo depois, deixar lá no YouTube, você assiste, para saber qual é o número. Vai ter Quero. tarefa. Vai ter tarefa. Vou explicar agora a tarefa. Ah. Ó, vocês estão olhando aí para esse círculo agora. Vocês estão vendo que aqui no círculo amarelo é os números naturais, né? Ó. Tem aqui o 1, o 53, o 2, o 93 e o 105. Concorda? Eles são todos naturais? Não. Por que Ou não? sim? Qual que não é Não natural? sei. Ah, meu Deus do céu, tá só chutando. Não, todos são naturais. Não Todos sei. são naturais. Isso, todos são naturais. Por quê? Porque todos são... Não tem sinal, né? E não tem vírgula. Então, eles são naturais. Né? Ah. Se tiver sinal, ele não é natural. Ele é o quê? Ele é inteiro. Certo? Então, ó, os números aqui são todos com sinal, tá vendo? Ó? Entendi. Mas eles não têm
vírgula. Então, eles são inteiros. Por que o senhor não botou o número negativo dentro do natural? Porque não pode, né? Os naturais não podem ter sinal. Vocês estão vendo, ó, vou marcar aqui. O círculo rosa dos inteiros está ao redor dos naturais, estão vendo? Por que eles estão ao redor do natural? Porque são números próximos, são ao contrário do número natural. Porque os números naturais, eles também são inteiros. Né? Todo número natural também é inteiro. Por isso que ele está dentro. Então, os inteiros é maior, porque tem os naturais e os números negativos. Certo? Beleza? Beleza. Aí vem agora os números racionais. Ó, nos números racionais, eu tenho os números quebrados, tá vendo? Tanto faz se tem sinal ou não. Então, seja uma divisão. Tá vendo? Aqui ele botou logo a divisão, tá vendo? Por que ele não botou o número? Porque aqui é uma dízima periódica, ok? Se eu for dividir 73 dividido por 53, por 57, né? Vai dar 1,280175401754017540175, tá vendo? Tá repetindo. É número dízima periódica. Por isso que ele botou assim, para ficar menor. 5 dividido por 4 é dízima periódica? Não. 5 dividido por 4 é finito, né? 5 dividido por 4 dá 1,25. Esse número aqui, ele termina. Esse aqui não termina, mas ele é periódico. Okay? Por isso que eles estão aqui. E, de novo, ó, os inteiros pegam os racionais, pegam os inteiros e pegam os naturais, né? Abocanhou todo mundo, tá vendo? E aí, aqui fora, tem quem? Tem os números. Quais são esses números aqui? Esses que eu marquei. Eles são racionais? Não, porque não estão lá neles. Né? Qual é o nome deles? Irracionais. Irracionais. Né? Eles são os irracionais. Por quê? Aqui, ó. Esse último. Tá vendo que ele é 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Tá vendo que não tem uma lógica? E ele é infinito, né? Então, ele é irracional. Beleza? Então, a tarefa de vocês é essa aqui. Ó. Qual? Uhum. Vocês vão pegar os números, certo? E não é isso. O símbolo é esse, certo? Que são os irracionais, ok? Vocês vão pegar os números e colocar no círculo certo. O menos 3, ele é o quê? Ele é natural? Não. Não. Por que ele não é natural? Você tem um menos? Ele é natural? Ele é natural? Ele é inteiro. Ele é inteiro. Não. Ele não é natural porque ele é negativo. Né? Negativo. É negativo, gente. Oxi. Isso. Então, se ele é negativo, ele não é natural. Ele é inteiro? É, porque não tem vírgula, né? Professor, te perguntar uma coisa. Dessa vez, o senhor vai, tipo, fazer a tarefa agora e na próxima aula o senhor vai corrigir para continuar? É assim? Isso. Na próxima quarta-feira, eu vou corrigir essa tarefa. Aí tem que enviar, né? Não é na próxima segunda, não? Não, porque você pode ir até quarta-feira. Ah, entendi. Tá ok? Deu para entender o que é que tem que fazer? Vocês vão colocar... Aham. Sim, essa daí é a atividade. Essa É. é a tarefa de casa. Tem que desenhar isso aí. Vale. Os círculos. Você só desenha os círculos e coloca os números. Não precisa desenhar essa Pode parte. imprimir. Tira foto, me manda.
Pode imprimir. Pode fazer pelo Word, né? Pode imprimir, pode fazer no celular, no print. Eu vou Tirar imprimir. print. Quando é besta. Tirei o print e vou mandar imprimir. Vai. Tá certo. É só mandar lá no meu WhatsApp e aí a gente finaliza, certo? Uhum. Então, Eu não tenho paciência de fazer esse círculo. vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Não.